paz. Hoje é 23 de dezembro de 2020, quarta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra e dando continuidade essa semana, a parte 2, aprendendo sobre o perdão. Hoje nós vamos compreender o poder, vamos descobrir o poder do perdão para nossas vidas, o quanto é poderoso perdoarmos. A Bíblia dá muito valor ao perdão. O mundo nos ensina a guardar ressentimento, mágoas, procurar vingança, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a perdoar. O verdadeiro perdão tem grande poder para nossas vidas. Veja o que diz a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, isso quer dizer que o perdão, ele nos salva. Quando Deus nos perdoa, recebemos a vida eterna. Esse é o grande poder do perdão. O perdão também pode salvar uma vida de toda culpa, de todo desespero, de toda mágoa. Em Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. O perdão, ele se multiplica. Se Deus perdoou os seus pecados, você deve perdoar os pecados das outras pessoas, o mal que lhe causaram. Quem não perdoa, quem ainda não entende o perdão de Deus, quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho melhor, sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio. Se eu não entendi o tão poderoso que é o perdão de Deus para a minha vida, o quão libertador, o quanto poder há nisso, como é que eu vou fazer com que as coisas se multipliquem em minha vida, gerando só ressentimento que aprisiona e que nos deixa paralisado? Não podemos fazer isso. Cada vez que eu entendo o poder do perdão para a minha vida, eu multiplico esse perdão, perdoando as outras pessoas também. O perdão gera amor. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7, no versículo 47, diz assim: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Veja, quando nós entendemos quanto foi perdoado, quanto nós recebemos de perdão, nós entendemos e sentimos gratidão. O perdão gera amor, gera gratidão, e amor é gratidão. Quando eu amo e descubro esse amor no mais profundo, eu sou grato. Veja, a palavra de Deus aqui está dizendo que ela amou muito. Ela foi muito perdoada, pois ela amou muito. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque por isso que muitas pessoas ficam paradas olhando os pecados dos outros. Dizem assim: agora olhe como vive. Não acredita de uma hora para outra, quer dizer que virou santo, é crente. Já fez tanta coisa errada, mas por isso mesmo. Foi muitos pecados perdoados, então ela foi muito amada, houve muito amor e também gerou nessa pessoa gratidão, que agora ela só quer demonstrar mais isso. O perdão transforma o ódio e o ressentimento em amor. Então, em nome de Jesus, que possamos hoje compreender o poder do perdão em nossas vidas e aprendermos princípios de perdão, como devemos aprender. Se você ainda não entendeu o poder do perdão em sua vida, eu vou trazer agora os ensinamentos que podemos aprender com Estevão. Se perdoar fosse fácil, provavelmente a Bíblia não nos aconselharia tantas vezes a praticar o perdão. Não é fácil perdoar.
É verdade, não é fácil, mas é essencial. Tem que fazer, o perdão precisa fazer parte da essência de todo cristão. Se queremos ter uma vida espiritual e emocional saudável e que agrada a Deus, temos que perdoar. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão, sendo que o maior deles é o de Jesus Cristo para conosco. Estevão foi inspirado por Jesus, ele fez a diferença no seu tempo, através da sua vida. E nós podemos aprender estas lições maravilhosas, valiosas de Estevão sobre perdão para nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos com Estevão é perdoar, é amar e orar por quem nos ofendeu. Mateus 5,44 diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Estevão, ele foi perseguido porque ele demonstrou a sua fé e o poder de Deus operando na sua vida. Ele foi acusado injustamente de blasfemar contra Deus e contra Moisés. E mesmo no momento da sua morte, a Bíblia nos revela que Estevão não murmurou, ele não se queixou, ele não ficou irado, não ficou com raiva. Pelo contrário, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Nos últimos momentos de vida, enquanto ele era apedrejado, ele orou. E o que ele pediu? Para que Deus recebesse o seu espírito e para que Deus perdoasse aqueles que estavam te apedrejando, aqueles que estavam te matando. Ele fez isso. E nós, muitas das vezes, não queremos perdoar uma fofoca, uma calúnia. Estevão estava sendo apedrejado e ele perdoou. Segunda coisa que nós aprendemos com Estevão é que o perdão é fonte de paz. Em Atos 6,15 diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Jesus disse em Mateus 6, do 14 e 15, que se nós não perdoarmos os outros, Deus também não nos perdoará. Ao contrário, o contrário também acontece. Se não perdoarmos quem nos ofendeu, nós também não seremos perdoados por Deus. Saber que os nossos pecados foram perdoados por Deus, isso nos enche de paz e tranquilidade que vai além da compreensão humana. Quem não consegue perdoar não tem paz. Veja se não é uma pessoa atribulada, rancorosa, até o semblante é pesado. Fica relembrando palavras e atitudes dos seus ofensores e muitas das vezes pensando em formas de se vingar. Às vezes a motivação que faz as coisas é só para mostrar para o outro que é melhor, que é superior. Estevão conhecia bem e seguia essas palavras de Jesus e por isso ele era capaz de perdoar as pessoas que estavam para condená-lo injustamente. Mesmo sendo acusado, a sua cara transmitia paz, pois ele sabia que estava seguro em Deus. O que é que o seu semblante, o que é que você tem demonstrado? Você tem demonstrado viver atribulado, remoendo, porque fizeram isso comigo? Em 1900 e caindo os dentes, fizeram isso comigo em nome de Jesus. Deixe tudo de lado, perdoe para seu próprio bem. Ontem nós vimos que o ato de não perdoar é como se tivéssemos com a pedra amarrada no nosso calcanhar e vamos afundar. Não afunde a sua fé, em nome de Jesus. A terceira e última coisa que aprendemos com Estevão sobre o perdão: perdoar é um sinal de força. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 60. Vejam só, quando Deus é tão bom para que tudo se venha para a glória dele, essa atitude de Estevão
Veja, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres. Ele só adormeceu depois que ele liberou. Ele intercedeu pelos que estavam tentando te matar, que os mataram, que o assassinaram, que o apedrejaram. Ele pediu para que o Senhor não os considerasse este pecado, não os consideres culpados deste pecado. E adormeceu, vejam, ele adormeceu, o apedrejaram, ele ficou com certeza sangrando, mas a sua face transmitia paz como de um anjo, a palavra de Deus diz, e ele adormeceu, ele não mais sentiu a dor das pedras sobre o seu corpo. Para perdoar é preciso ser muito forte. Não ache que você é covarde, nem tola, nem boba. Muitos acham que a pessoa que muito perdoa é boba. Eu já ouvi isso. Você é meio bobinha, você é boba. Não. Para perdoar, nós precisamos ser fortes. Ao contrário disso, somos fortes. Somos mais que vencedores. Esse mundo, muitas das vezes, pensam e ensinam exatamente o contrário. Dizem que quem perdoa é bobo. Que valente é aquele que não deixa passar nada, que dá o troco. Mas Jesus ensinou que nós devemos oferecer a outra face. Se alguém nos bater, e ter essa atitude requer força. Uma força que tem que vir de Deus, de mais ninguém, porque só Ele, somente Deus nos dá essa força. Estevão tinha essa força e as boas obras eram uma marca na sua vida. E a própria Bíblia o descreve como um homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Às vezes nós queremos que nossa oração ela seja ouvida, mas nós não queremos perdoar. Às vezes nós queremos receber bênçãos, prosperidade, multiplicação, mas não queremos perdoar. Veja, em Atos 6:8 diz que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, mas ele perdoou. Você consegue perdoar? Na sua caminhada neste mundo, nós enfrentamos e vamos enfrentar situações difíceis, vamos passar por tribulação. A Bíblia nos alerta, pessoas vão nos magoar e vão ser injustas para conosco, mas sempre temos uma opção, que é perdoar. Mas para liberar o perdão há um requisito essencial, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Estevão foi escolhido junto com outros 6 homens para servirem a Deus através de distribuição de alimento. Todos esses homens eram homens de Deus, mas na apresentação dos 7 nomes, Estevão é descrito como aquele cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Está em Atos dos Apóstolos no capítulo 6. Que todos nós possamos ser como este grande homem de fé. Que nos momentos difíceis da nossa vida sejamos capazes de levantar os olhos e ver a glória de Deus e orar ao nosso Pai por aqueles à nossa volta, mesmo que aqueles estão nos fazendo mal, mesmo que aqueles que estão à nossa volta estejam nos magoando. Em nome de Jesus, se você passou por uma situação difícil e não está conseguindo perdoar, levante-se agora, ou então dobre seus joelhos onde você estiver, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que haja liberação de perdão agora mesmo. Ó Deus, Pai amado, Deus misericordioso, traz à nossa memória, Deus, tudo que devemos perdoar e todos a quem devemos perdoar. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha tratado conosco nessa manhã, Pai. Estamos nos preparando para finalizar o ano de 2020, Senhor. Um ano sim extraordinário, porque nós dependemos da Tua provisão, do Teu amor verdadeiramente. Quantas pessoas estão, Senhor Deus, enlutadas, porque perderam aqueles que mais amavam diante de toda essa situação.
mas Ebenezer, o Senhor é nossa pedra de ajuda. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Muito obrigada, Pai. O Senhor nos perdoa os nossos pecados, mas entendemos hoje nessa manhã que se não perdoarmos aqueles, Pai, que estão à nossa volta, ainda que nos machuquem, não receberemos o nosso perdão. Então, em nome de Jesus, Pai, trata conosco, com o nosso coração, nos quebranta. Santo, Santo Deus, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa presença e clamamos ao Espírito Santo de Deus que trate em nossos corações, nos limpando, nos purificando de toda mágoa, de todo rancor, e que haja perdão nessa manhã, Deus, agora, imediatamente, liberação de perdão, que entendemos nessa manhã o poder que há no ato de perdoar. É o que nós te pedimos nessa manhã, te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Continue amanhã conosco aprendendo mais sobre perdão. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.